Então, bora, galera, como é que vai ser? A gente vai fechar com a nossa aula em cima de 3D hoje. A gente vai trabalhar com músculos da cabeça e do pescoço. Eu vou começar, vou dar uma palhinha do que vem pela frente. E a parte de anatomia agora, a gente vai trabalhar toda 3D. Então, bora, galera. A gente vai trabalhar com o nosso modelo 3D. Está aqui o nosso camarada. Então, a gente vai trabalhar com o básico da parte muscular. O que a gente vai trabalhar? O músculo e origem, seção e ação. Então, por que você está virando, cara? Porque ó, o músculo occipitofrontal, ele tem seu início aqui na região occipital e ele gira chegando na área frontal. Por isso é occipitofrontal. E ele passa aqui por baixo da galha aponeurótica. A galha aponeurótica... meu computador está com áudio ruim. Qualquer dúvida, vou mandar aqui. Sem problema, Léo. Tamo junto. A galha aponeurótica, pessoal, ela é uma estrutura que dá o amparo, o apoio para o couro cabeludo. E já vou logo trazer algo que eu falo muito nas minhas aulas presenciais, vamos trazer aqui para vocês. Nesse modelo, a gente vê o seguinte: essa área mais clara, ela tem a ver com a área de quê? Tem a ver com a área de inserção, a área tendinosa. Por sobre ela vai passar quem? Vão passar as fáscias musculares. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho e vou subir. Aqui você tem o músculo trapézio, região superior, trapézio médio e trapézio inferior. Pois é, mas você vai falar de trapézio agora? Calma. Só que o que acontece? A fáscia do trapézio é uma só. E se você olhar a origem do trapézio, ela está aqui, ó, na base de quem? Da linha nucal. E a aponeurose epicrânea está onde? Também na linha nucal. Então, tem a linha nucal suprema e linha nucal inferior. E eu tenho a face que vai transpassar aqui. Por que você está falando isso, Gisele? Porque existe a cefaleia tensional. O que é a cefaleia tensional? A pessoa sente uma forte dor de cabeça no alto da cabeça, faz todo tipo de exame, toma remédio, às vezes ela não consegue se livrar dessa dor de cabeça, que ela acha que é uma enxaqueca. Quando, na verdade, é a tensão do músculo trapézio, que traciona essa fáscia. Essa tração na facial vai tracionar a fáscia da aponeurose epicrânea e vai tracionar tudo isso que está preso em cima, na região do teu crânio, tá? Na área da calvária. E isso causa uma intensa dor. Então, essa é a cefaleia tensional. Uma vez liberada a musculatura do trapézio, está tudo resolvido. Olha que interessante. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a linha nucal superior, onde nós temos a origem desse músculo, que é o occipito frontal, e ele vai passar por toda essa região, se inserindo lá na região anterior. No outro formato, você consegue observar do outro lado aqui. Joia? Então, aqui a gente tem essa ideia de origem desse músculo. Vamos além aqui. O que nós temos também que é bem interessante a gente falar? A parte nervosa, a inervação. Esses músculos são músculos da mímica facial. Então, por exemplo, o occipito frontal, ele vai trabalhar erguendo a região da pele da sua testa, não? Aquela coisa de espanto. Então, uma reação emocional. Os músculos da face, que dão a mímica facial, que vão direcionar a gente sobre a expressão facial, a maioria deles, a esmagadora maioria, é regida pelo sétimo par de nervo craniano, que é o nervo facial. Só que o que acontece? Ele tem ramos. Então, ó, me acompanha aqui. Olha ele aqui. Então, aqui eu tenho o nervo facial, ó, nervo facial direito, e ele vai se dividir em nervo auricular posterior. Então, ele vai subir aqui para nervo auricular posterior, e essa raiz vai chegar até aqui. Então, tanto o músculo, né, auricular, a gente tem auricular posterior, superior e anterior. Então, o posterior é inervado também por esse ramo, que é o nervo auricular, mas ele também vai chegar até a região do occipito frontal. Beleza? Então, aqui a gente tem a inervação. Só que o músculo ele precisa também receber sangue. E como que ele vai receber sangue? Né? A irrigação dele, nessa imagem aqui, a gente consegue observar. Ele está vindo da região do coração. Opa! A vantagem desse 3D é que a gente tem uma visão bem interessante. Você vê o coração trabalhando, você vê as raízes nervosas, e aqui a gente está vendo a subida, ó, do vaso. Ó. O que você tem aqui? Vou aproximar ele um pouquinho. Então, aqui você tem
a região inicial, logo saindo do arco da aorta, você vai ter a subida. Aí você tem a carótida comum, e aí a gente vai para a carótida externa. E olha aqui as raízes para onde vão. Ó, olha a irrigação. Perceberam? Então, a gente tem a irrigação, a entrega de oxigênio e de sangue de oxigênio através dessas ramificações arteriais. Para que você possa ver melhor, opa, aqui é tecnologia. Vou subir aqui. Vamos. Aqui é clavícula, região posterior. Ó, arco da aorta. Então, aqui a gente tem, né, no tronco, lembrando, a gente tem do lado esquerdo, né, a gente vai ter a carótida esquerda, a gente vai ter a subclave esquerda, que é o tronco braquicefálico. Ele vai se dividir em carótida comum e subclávia direita. Joia? Lembrou disso? Lisaldo, não lembra, só você ir lá na nossa aula de anatomia cardiovascular que eu explico isso lá nessa aula. Então, aqui a gente está só relembrando algumas coisas e vendo um pouco mais. Aqui, virando. Olha ele aqui, a mesma raiz nervosa que a gente viu anteriormente. A gente está. Raiz nervosa, não, perdão. Raiz arterial, a gente está vendo aqui. Pronto. Aqui a gente tem essa artéria occipital. Ó. Beleza, Exaldo. Entendi, visualizei bem, tudo tranquilo. E agora, Exaldo? Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Então, agora a gente está vendo o mesmo músculo, só que a gente ficou aqui no primeiro momento, agora a gente está na região anterior. O que a gente vê aqui? A mesma situação do nervo facial. Só que a gente estava nesse ramo aqui, que é o ramo posterior. Agora a gente está nos ramos temporais. Ó, nervo auricular esquerdo, que é a raiz de quê? De nervo facial. Então agora a gente está vendo os ramos temporais. Esses ramos temporais, eles vão tanto trabalhar no músculo temporal que está aqui, quanto no músculo orbicular do olho, essa raiz aqui, quanto agora a gente está vendo aqui onde? No occipito frontal, ventre frontal. Lembrando que esses nervos, eles estão de maneira o quê? Bilateral. Joia? Então, aqui a gente tem uma visão desse sistema de nervos ali, de comando. Quando a gente fala de vascularização, a gente tem essa situação. Ó, porque não está com nervo ainda, peraí. Vascularização, artérias. Aí. Quando a gente fala de vascularização, eu escolhi esse sistema aqui que a gente vê de maneira contralateral. Então, da mesma maneira, sai lá do tronco braquicefálico, a gente vai ter essa carótida comum. Lembrando, tem a carótida comum interna que vai entrar e vai formar o polígono de Willis. Foi a nossa última aula onde a gente trabalhou com essa região da vascularização interna do cérebro, justamente porque eu sabia que a gente ia vir para cá agora. E aí a gente pega a vascularização externa, da carótida comum externa. Percebam que ela vai se ramificando e vai trabalhando em diversas áreas da nossa aponeurose gália e também do próprio músculo. Isso é importante porque esses músculos dependem da chegada de sangue para que eles possam desenvolver suas atividades. Nesse caso, mímica facial.